uma vez que nós tivemos, e foi aqui no rádio mesmo que anunciei há um tempo atrás, e não estou ainda com Alzheimer nem sofrendo de amnésia, eu estive aqui na ocasião para conversar um pouco a respeito. Tivemos, por conta daquela questão toda envolvendo a Câmara de Vereadores, um desgaste político bastante grande no final do ano, e principalmente nos primeiros 2-3 meses deste ano, onde tivemos problemas relacionados com a questão da Câmara ali, e especificamente 2 vereadores que eram da nossa base aliada. Tivemos nesse tempo posterior aí várias construções, permanecemos sempre com a gestão sem alterações à época, né? O grupo que então filiado ao PDT na época permaneceu com o governo. Eu lembro que eu falava aqui que ficariam no PDT ou estariam comigo no governo, enfim, com todo aquele desgaste que houve. E posterior a isso, teve bastante coisa se desenrolando nesse período de tempo. Recebi aqui no gabinete visitas importantes do próprio PDT, preocupado com a situação do partido aqui no município. Teve aqui o Maranata, teve aqui o Silvio Rafaeli, né? Recebemos o Arthur, que foi um dos nossos coordenadores de campanha, que também é vinculado ao gabinete do Socella, teve aqui junto conosco no gabinete, tentando fazer uma construção com o Ney. O Ney é mais calmo, mais sereno do que eu sou mais pólvora, mais explosivo. O Ney conseguiu, através de uma boa articulação política, conversando com as lideranças pedetistas, se manter dentro da condição, porque ele tinha um comprometimento em relação à votação da FAMURS e da presidência da FAMURS, que ele até na terça vai lá na posse. O PDT agora é o presidente da FAMURS, é do PDT, fazer uma articulação política para que, pelo menos em sua grande maioria, as pessoas que hoje estão trabalhando permanecessem com eles dentro desse grupo do PDT. Que vai ter agora a eleição do novo diretório municipal. Possivelmente o Ney vai estar aí sendo candidato para conduzir esse processo. Tivemos uma reunião entre os presidentes de partido, então juntamente com o Ney, que representa o PDT, depois desse processo aí, onde nós acabamos batendo o martelo na questão não somente da candidatura à reeleição, mas da permanência da chapa Marcelo e Ney, aonde o MDB segue como apoiador e o Ney representando então o PDT junto à coligação. Então houve esse trabalho construído nas bases para que a gente pudesse estar retomando, e com isso, obviamente, já por isso que eu falei aquele dia aqui que haveriam algumas mudanças pontuais em secretarias, e traria para ti assim que nós tivéssemos definitivo os nomes que a gente estaria construindo. Então, Na verdade, o MDB agora, né? O MDB permanece na base do governo. De toda aquela... O MDB nunca teve fora, né? O MDB não houve problema, né? Até por uma quantidade enorme de secretários. O MDB tem o PDT, que foi o maior problema na época dessa construção, e aí o pessoal até sairia do partido, que foi onde o Ney se articulou juntamente com as lideranças regionais do partido. Inclusive o próprio deputado federal Afonso Mota interviu dentro desse processo, os convencendo de permanecer, e nós conversando, porque o que acontece dentro de um quadro político, de um cenário político, a gente vai, ao decorrer do tempo, também aprendendo algumas coisas. Hoje, uma entre aspas, briga e uma separação do grupo, Marcelo com o Ney, uma reconstrução com novas pessoas, nós teríamos perdas significativas políticas, né? Tanto para um lado quanto para o outro, que poderia inviabilizar tanto uma candidatura minha quanto uma candidatura do próprio Ney. Então nós entre nós nunca tivemos problema nenhum em relação à gestão. Há um respeito muito grande dentro dessa construção, trabalhamos de forma muito tranquila, e a gente consegue conduzir esse trabalho sem que haja entre nós um desgaste. Isso é muito importante. Então, entre eu e o Ney, principalmente, que estamos à frente do trabalho, a gente conseguiu contornar, e aí cada um vai ter que podar aquelas arestas internamente. O Ney junto do partido dele, eu junto com o meu, e possivelmente o Marcos e os secretários junto do MDB, fazendo essa construção e essa consolidação dentro do partido. O que foi definido numa reunião que nós tivemos na terça-feira passada à noite é de que já sim temos essas candidaturas, vai se confirmar num grande evento que nós vamos ter de prestação de contas interna para os nossos partidos
ainda no mês de junho. A gente quer fazer uma grande reunião onde vai ter filiações também, já com as nominatas não montadas, mas com pré-candidaturas, inclusive a vereador, e a definição então dessa dupla aí que estamos fazendo um trabalho, obviamente, que eu vou te dizer que um grande trabalho, porque estamos, né, falando de nós mesmos, mas a gente está muito feliz com o que a gente está desempenhando e o que a gente está conseguindo entregar, e nós queremos fazer então, já deixar afirmado para que, será que o fulano não, Marcelo e Ney é uma dupla, pode existir outros, e obviamente que vão ter outros, mas a nossa nominata está sendo lançada, pré-lançada comigo e com o Ney, e o MDB já fechando nesse apoio conosco aí, dito e conversado com a presidência do partido. Obviamente que tu conhece política, é um cara que viveu aí nesse meio a vida inteira, e o bater o martelo é na convenção municipal, ano que vem, quando é as vésperas da eleição. Até o último ano, mas hoje nós definimos e queremos que isso seja levado para a rua, para que não fique aquelas desconfianças e aquele clima de trabalho pesado. Será que vão estar, não vão estar? Vai tomar, porque a gente escuta muito, vai rasteira, vai tomar rasteira, vai dar rasteira, vai levar rasteira, o MDB vai dar rasteira, então fica naquela ali, sabe? E é ruim para o trabalho, isso é ruim. Mas diga de passagem que moralmente tu recebe as rasteiras, é legal. A gente recebe, né? E dentro da política, já dizia todos aqueles que participam mais tempo, a política é uma arte de engolir sapos. Muitas vezes tu precisa, né? E eu não escondo isso de ninguém, porque eu sempre jogo muito transparente. A gente tem perdas e tem ganhos, e às vezes a gente, no impulso, toma decisões. Externei um problema interno que foi grave, sim. Foi uma situação grave, não era um problema tão simples. A gente conseguiu, no passar do tempo, ir reconduzindo esse processo, muito por conta da postura mais calma e menos tão dinâmica que o Ney tem, de conseguir conduzir com boas conversas aqui e ali, aquela velha boa ensaboada, no bom sentido, de conseguir fazer os ajustes. Então, a gente foi tentando fazer esses ajustes. Não são ajustes que foram fáceis, porque palavras ditas machucam, né? Tanto de um lado quanto de outro, e a gente sabe disso, mas é para um bem da nossa coligação, da nossa participação dentro do processo político, que nós fizemos e refizemos essa construção, para que eu e o Ney pudéssemos permanecer firmes, como sempre tivemos ao longo desses 2 anos e meio de gestão, e queremos assim continuar colocando o nosso nome à disposição da comunidade. Em síntese,